Salmo de número 2. Basicamente é um salmo messiânico. Amém? Davi, ele escreve esse salmo durante uma conspiração de algumas nações pagãs que estavam lutando contra Israel. Estavam se levantando, né? Então, Davi sabia que o Eterno cumpriria sua promessa de trazer o Messias ao mundo através da sua posteridade. Salmo de número 2. Por que se enfurecem os gentios? Existem algumas versões que falam pagãos, tá bom? Os gentios são pessoas que não eram de Israel, não tinham sangue de judeu, sangue israelita, não estavam debaixo da promessa do Deus de Israel, ok? Então são pessoas de fora da cidade de Israel, fora dali, ok? Não tinham sangue. E eles consideravam gentios ou pagãos, eles serviam a outros deuses, enfim, outra cultura. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Davi está escrevendo. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Esse ungido está com letra maiúscula. Isso aqui está falando de Cristo, tá? Jesus. Tá falando do Messias. Vou colocar Messias. Messias. Ok? Então, contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os nossos laços, ou as nossas alianças, ou as correntes, enfim. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Isso aqui é interessante. Ah, Samuel, a figura que eu tenho de Deus é uma figura de um Deus chato, de um Deus, um senhorzinho sentado no trono que não sorri, não brinca, não tem sentimentos. Pelo contrário, aqui nós vamos ver em 2 versículos sentimentos que nós temos, nós compartilhamos, que é o rir, o sorriso e a ira. São sentimentos que Deus tem, tá? Então tá aqui, ó. Deus rindo dos inimigos do seu povo. Tá aqui. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, ou seja, no tempo certo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus falando aqui. Aqui é Deus. Você vai ver muito isso no livro de Salmos, tá? Essa mudança, essa transição. Às vezes é Davi falando, às vezes é o próprio Deus falando. No livro de Provérbios você vai encontrar muito isso também. Tá bom? Então vamos lá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Aqui, gente, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho. Isso aqui é Deus falando de Jesus, tá? Isso aqui é Deus falando de Jesus. Tu és meu filho. Imagina Deus falando para Jesus: tu és o meu filho. É o filho com letra maiúscula. E eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Aqui é a promessa de que Deus entregaria o reinado messiânico, o reinado nessa terra, para o Messias, seu filho, Jesus. Com vara de ferro a regerás e despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Aí aqui já volta para Davi. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor. E alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite. Esse beijai o filho aqui, gente, é sujeitai-vos, ok? Original
é sujeitai-vos, é se sujeitar. Sujeitai-vos ao Filho, sujeitem-se ao Filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém? Então é um salmo messiânico, apontando para Cristo. Existem algumas características aqui que Davi destaca, mas é mais esse contexto messiânico, um contexto que aponta para o Messias, é um texto que confronta os reis, os príncipes da terra daquela época, que se levantavam contra o Senhor e o seu ungido, né? Nem diz aqui o versículo 2. E o versículo 4 fala das características de Deus, os sentimentos de Deus. Deus rindo, Deus zombando e Deus se irando, né? Então, que Deus abençoe a sua vida.